vai mandando teu WhatsApp 67 984242087, 67 984242087. A partir de agora, a reportagem especial. Você concorda? Atenção você, pai, você, mãe, para essa informação. Você concorda que os pais devem ser responsabilizados pelos atos de vandalismo dos filhos dentro das escolas? Isso quer dizer o quê? Se seu filho aí, tá causando baderna dentro da sala de aula, você concorda que quem vai pagar do ambiente escolar é você? Você sabia que aqui em Campo Grande uma lei municipal garante isso e os pais aprovam a medida? Olha só alguns flagrantes feitos, pela equipe de jornalismo da Record TV do programa Domingo Espetacular. Olha só a agressividade de alunos. E atenção, a gente está falando tanto de educação nos últimos dias aqui no Cidade Alerta, tanto os professores do estado quanto os professores do município. Eu quero saber a sua opinião, participe. Você que é professor, qual é o comportamento do aluno hoje em dia dentro de sala de aula? Muitos têm comportamento irregular. Na minha época, a escola, ela havia sido feita para estudar e respeitar o professor. O professor tem que ser autoridade máxima dentro de sala de aula. É o professor quem manda ali. É o professor que tem que mandar dentro de sala de aula. Educação tem que vir de casa, vem de berço. Não compete à escola a educação do teu filho, não. E você, pai, e você, mãe, que são ausentes da educação, da vida escolar do seu filho, comecem a refletir. A reportagem especial é de William Franco, Põe na Quadrada. A violência no lugar que deveria ser só da educação. A sala de aula. Fogo em carteiras. Quebra-quebra. Gritaria. Professores humilhados pelos próprios alunos. Estudantes armados. Imagens que se multiplicam nas redes sociais, todas gravadas esse ano. Aqui, um aluno de um colégio público de Campina Grande, na Paraíba, usa um facão para ameaçar a diretora. Quebra vidros e destrói parte dos móveis da secretaria. Neste outro vídeo, os alunos de uma escola pública de Sorriso, Mato Grosso, também quebraram móveis numa sala de aula. Atiraram carteiras para destruir os ventiladores de teto. Em Porto Velho, Rondônia, os alunos queimaram carteiras e cadeiras. Em Simões Filho, na Bahia, alunos humilham um professor idoso dentro da sala de aula. Qual foi, velho Fedorito? Bora, desgraça, vai, pega! Em Jacareí, no interior de São Paulo, mais uma cena constrangedora. Alunos batem boca com o professor e, quando ele decide se retirar da sala de aula, um dos estudantes segura a porta e o impede de deixar o local. O aluno aponta o dedo para ele e dá um soco na porta para intimidar o professor. A sala de aula é um local de crescimento e aprendizado. Por isso, essas imagens que a gente vê acontecer pelo país são tão chocantes. Episódios de violência, de desrespeito e que nos fazem pensar o que está acontecendo nas escolas brasileiras e de quem é a culpa. A crise na sala de aula levou o governo do estado de São Paulo a estudar a criação de uma lei que responsabilize alunos ou seus responsáveis por danos materiais causados no ambiente escolar. Mais importante do que o valor daquela carteira é o valor de dizer o seguinte: você não pode arremessar coisas numa pessoa, ainda mais na sua professora. O tema da responsabilidade dentro da sala de aula começou a ser discutido em São Paulo depois dessas imagens. Elas mostram a professora, esta mulher de blusa azul, numa escola pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, tentando conter a bagunça dos alunos. Eles gritam, ofendem a educadora, arremessam cadernos, chutam e jogam as carteiras de um lado para o outro.
A professora atacada chamou a polícia e dos 10 adolescentes envolvidos nas cenas de vandalismo, 3 foram internados na Fundação Casa. Os infratores devem ficar recolhidos por no máximo 45 dias, até que uma nova audiência reavalie a decisão de internação. Essas mães de 2 alunos que foram recolhidos à Fundação Casa aceitaram falar com o Domingo Espetacular, mas pediram para não serem identificadas. Elas reconhecem que os filhos estão errados e apoiam a ideia de responsabilizar os pais pelos danos causados pelos alunos. Porque de alguma forma, tanto as nossas crianças quanto outras crianças, entendeu? Tá fazendo errado. Estamos nos sentindo muito mal, porque eles fizeram errado, mas eles não são um monstro. Eles não mataram, não roubaram, não traficam. A ideia ganhou a aprovação de algumas pessoas. Não é a escola que educa, quem educa é pai e mãe. E eu acho que se a criança quebrou, ele tem que ter responsabilidade, né, de pagar o que ele fez de errado. Mas divide opiniões entre os educadores. Então, se eu quebro alguma coisa, se eu bato no carro de alguém, eu sou responsável por aquilo. Então, eu não acho que é uma coisa assim que vai chocar tanto. Existe também uma corresponsabilidade da família e da escola. O mais interessante seria a gente parar com os tabus, tentar enxergar as novas demandas que estão aí e olhar com muito carinho, de uma maneira muito especial, para a inteligência emocional que foi deixada de lado como algo menos importante. O projeto ainda não tem data para entrar em votação. Nós estamos redigindo ainda a lei, estamos estudando esses casos que já existem no Brasil, de estados e até de alguns municípios. Estamos pensando nos nossos procedimentos também e nos próximos dias apresentaremos ao governador a proposta para que, em concordando, possamos enviar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Será que criar leis que punem os pais é a solução para expulsar a violência e o vandalismo da sala de aula? Ou será que conviver com esses perigosos invasores é um caminho sem volta para professores e alunos? Em meio à crise na educação, há quem acredite que seja possível reescrever essa história e dar a ela um final feliz. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as escolas colocaram em prática essa ideia de responsabilizar alunos e responsáveis, como nos mostra o repórter William Franco. Esses 3 alunos já foram considerados o terror desta escola municipal de Campo Grande. Eles têm entre 11 e 12 anos. Conversavam durante a aula, praticavam bullying com os colegas e até se envolveram em brigas dentro da escola. Briguei, porque ele ficava me provocando e atacando borracha em mim. O diretor não teve outra saída a não ser partir para uma medida enérgica e chamou os pais dos alunos para uma conversa urgente. Nós precisamos conversar. Amparado pelo regimento interno da escola, o diretor decidiu colocar os alunos bagunceiros na linha. Os pais aceitaram o desafio e assinaram um termo autorizando o início de uma ação educativa contra a indisciplina. Os 3 alunos foram obrigados a fazer trabalho voluntário dentro da escola. Fora do horário das aulas, eles cuidam das crianças mais novas do ensino infantil. Uma das tarefas é estimular a leitura entre os alunos menores. Esse não é um livro de desenho, só que esta ilustração... Eles também ajudam na limpeza e na organização da biblioteca. Você vai pegar os livros, retirar todos os livros dessa prateleira, passar para outra, que é o lugarzinho deles, e separar por tamanho. Eles também levam a turminha para passear, tomar água e brincar no pátio. O que você mais gosta de fazer? Ler o livro para as crianças. Você se sente assim importante quando você está lendo um livro para as crianças? Sim. O que é mais difícil para cuidar das crianças menores? É quando ela não presta atenção. Mas eu, quando eu não presto atenção à professora. Normalmente, nós colocamos o maior para cuidar do pequeno, para que ele consiga se colocar no lugar do professor, para que ele passe a ver como é a vida do professor.
Essa prática de fazer o aluno reparar a indisciplina, exercendo algum tipo de ação pedagógica dentro da escola, existe há quase 10 anos aqui em Campo Grande. O método foi desenvolvido pelo Ministério Público Estadual em parceria com os educadores e deu tão certo que virou lei municipal. A lei foi criada em 2015 e tornou obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para melhorar o comportamento dos alunos e reparar danos causados no ambiente escolar. A lei também determina que caberá ao pai ou responsável legal reparar o eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, professores e servidores públicos. Esse procurador do Ministério Público do Mato Grosso do Sul ajudou a criar essa lei, que foi inspirada nas regras que funcionam nas escolas públicas do Japão. Proteção integral não é deixar fazer o que quer, não. É ensinar as regras da vida, inclusive a responsabilidade. O método aplicado nas escolas municipais de Campo Grande conseguiu reduzir em até 80% as ocorrências no Conselho Tutelar da cidade. E as mães aprovam a medida. Concordo. Se é para ele poder aprender a respeitar os colegas, concordo sim. Meu filho dava trabalho, ele brigava na escola, ele bagunçava na sala de aula, respondia professor. E depois que fizeram isso com ele aqui na escola, ele mudou totalmente. Ano passado, a Lei Municipal de Campo Grande virou lei em estaduais de Mato Grosso do Sul. Inspirou educadores em todo o Brasil e foi adotada em estados como Rondônia, algumas cidades de Minas Gerais e também está sendo avaliada agora nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. O professor tem a obrigação de transmitir conhecimento. E dentro de uma sala de aula com 30 mal educados, ninguém consegue transmitir nada. Então é a hora de trazermos de volta os papéis. Os pais vão encaminhar filhos bem orientados a viver socialmente. Os professores vão dar aula. E aí, quem sabe, a escola pública brasileira volte a ser endereço só da aprendizagem, do conhecimento e da educação. Olha, parabéns aí pela reportagem. Capricha, Pelucinha, capricha, vai. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Eu concordo plenamente. Você vai me falar que estudante vai pra escola pra badernar? Vai pra tacar cadeira no chão, tacar, destruir patrimônio público? Tem que arcar sim pra poder aprender a responsabilidade. Tem que poder fazer isso sim para aprender a disciplinar. Volto a repetir, escola é para estudar. Educação vem de berço. Vem de berço, de pai e mãe. Não vem jogar, não vem culpar professor que ganha uma miséria. Ganha uma miséria, porque todo mundo aí passa pelas mãos do professor.